Glória seja dada ao nosso Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja presente em cada coração neste instante tão precioso. Que alegria é quando o Senhor nos reúne para ouvir a sua santa voz através da palavra. A alma sente o chamado, o espírito se inclina e o coração se enche de esperança, porque onde há a palavra de Deus, há vida, há consolo, há direção. Com temor e reverência, vamos nos aproximar desta porção que o Senhor nos entregou nesta hora bendita, pois ela foi escolhida por Ele para alcançar alguém que precisa ouvir a sua voz neste momento. Sofonias, capítulo 3. Ai da rebelde e contaminada da cidade opressora, não ouviu a voz, não aceitou a correção, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes, lobos da tarde que nada deixam para o outro dia. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas ruas, sem ninguém que passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até que não há ninguém, até que ninguém habite. Eu dizia: certamente me temerás, aceitarás a correção, e a sua habitação não será destruída, conforme tudo aquilo por que a visitei. Mas cedo se corromperam em todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação, toda a ardência da minha ira, porque toda a terra será consumida com o fogo do meu zelo. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para o servirem com o mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão ofertas. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que prevaricaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, e deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque eles se apacentarão e se deitarão, e ninguém os espantará. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, lançou fora o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que andam entristecidos por causa da solenidade, eu os congregarei. Esses que são de ti, para quem o opróbrio da mesma era um peso, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que for expulsa, e farei delas um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhadas. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei certamente, porque vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu tornar o vosso cativeiro diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, quando a palavra nos apresenta este clamor do profeta Sofonias,
sentimos como se o Espírito de Deus nos conduzisse por um caminho de profunda revelação espiritual. Este capítulo nos mostra um retrato fiel da condição de um povo que se afastou do Senhor, que resistiu à voz divina, desprezou a correção e andou por caminhos próprios, mergulhado em orgulho, injustiça e violência. E ao mesmo tempo, como um contraste glorioso, somos levados à promessa de restauração de um povo humilde, fiel, lavado e redimido, que vive sob a proteção e o amor do Deus vivo. Logo no início desta porção da palavra, o Espírito revela o clamor contra a cidade rebelde. Não uma cidade qualquer, mas uma representação simbólica de um povo que havia se contaminado. A palavra não oculta as falhas. Fala de uma cidade que não ouve, não aceita a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima dele. Quantos em nossos dias estão vivendo exatamente assim? Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não clamam. A rebeldia gera afastamento, e o afastamento gera destruição. Um coração altivo recusa o quebrantamento. Uma alma contaminada pela vaidade do mundo despreza o chamado de Deus. Mas mesmo assim o Senhor ainda falava com eles, ainda os visitava, ainda esperava que se arrependessem. Isso mostra a paciência do nosso Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos venham ao arrependimento. O profeta continua revelando que os príncipes, os juízes, os profetas e os sacerdotes haviam todos se corrompido. Vejam como o Espírito Santo revela os níveis de corrupção espiritual que atingiram não apenas o povo, mas também as lideranças. Não era apenas uma falha de conduta, era uma falência da fé, um abandono do temor. Os príncipes rugiam como leões, explorando o povo. Os juízes eram como lobos famintos, sem deixar nada para o outro dia. Os profetas haviam se tornado levianos, sem compromisso com a verdade. E os sacerdotes, que deveriam zelar pela pureza do culto, haviam profanado o santuário. A palavra aqui nos ensina que quando a liderança se corrompe, o povo padece, pois deixa de ter uma referência santa. Mas aleluia, irmãos, no meio de tanta iniquidade surge uma declaração que estremece a alma: o Senhor é justo no meio dela. Glória ao nome de Deus. Ainda que o povo se afastasse, ainda que os homens se corrompessem, Deus permanecia no meio deles, justo e imutável, trazendo à luz o seu juízo todas as manhãs. Isso nos mostra que a presença de Deus não depende da fidelidade do homem, mas sim da sua própria fidelidade. Ele é fiel ainda que sejamos infiéis. Ele vela pela sua palavra, e todos os dias Ele traz à luz o que está oculto, chamando o homem ao arrependimento. Mas o perverso, diz a palavra, não conhece a vergonha. Que tristeza é quando o coração do homem se endurece de tal forma que já não se envergonha mais de seus pecados. Quando o pecado já não dói, quando a transgressão se torna rotina, é sinal de que a alma está longe da luz. O Senhor então anuncia o juízo. Exterminei as nações, fiz desertas as suas ruas, as suas cidades foram destruídas. Aqui vemos o braço forte do Senhor agindo em justiça. A misericórdia foi oferecida, a correção foi enviada, mas não houve arrependimento. O Senhor não é injusto, Ele dá tempo, Ele avisa, Ele exorta, mas quando não há resposta do coração, vem a mão do juízo. E no versículo seguinte ele diz: certamente me temerás, aceitarás a correção, mas cedo se corromperam em todas as suas obras. Aqui o Espírito revela que o problema não era apenas externo, mas interno. O mal estava enraizado no coração do povo. E isso nos faz lembrar da palavra do Senhor Jesus. Do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos,
falsos testemunhos, blasfêmias. É o coração que precisa ser mudado. É lá que começa a transformação. Amados irmãos, quando a palavra nos apresenta este clamor do profeta Sofonias, sentimos como se o Espírito de Deus nos conduzisse por um caminho de profunda revelação espiritual. Este capítulo nos mostra um retrato fiel da condição de um povo que se afastou do Senhor, que resistiu à voz divina, desprezou a correção e andou por caminhos próprios, mergulhado em orgulho, injustiça e violência. E ao mesmo tempo, como um contraste glorioso, somos levados à promessa de restauração de um povo humilde, fiel, lavado e redimido, que vive sob a proteção e o amor do Deus vivo. Logo no início desta porção da palavra, o Espírito revela o clamor contra a cidade rebelde. Não uma cidade qualquer, mas uma representação simbólica de um povo que havia se contaminado. A palavra não oculta as falhas. Fala de uma cidade que não ouve, não aceita correção, não confia no Senhor, nem se aproxima dele. Quantos em nossos dias estão vivendo exatamente assim? Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não clamam. A rebeldia gera afastamento, e o afastamento gera destruição. Um coração altivo recusa o quebrantamento. Uma alma contaminada pela vaidade do mundo despreza o chamado de Deus. Mas mesmo assim o Senhor ainda falava com eles, ainda os visitava, ainda esperava que se arrependessem. Isso mostra a paciência do nosso Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos venham ao arrependimento. O profeta continua revelando que os príncipes, os juízes, os profetas e os sacerdotes haviam todos se corrompido. Vejam como o Espírito Santo revela os níveis de corrupção espiritual que atingiram não apenas o povo, mas também as lideranças. Não era apenas uma falha de conduta, era uma falência da fé, um abandono do temor. Os príncipes rugiam como leões, explorando o povo. Os juízes eram como lobos famintos, sem deixar nada para o outro dia. Os profetas haviam se tornado levianos, sem compromisso com a verdade. E os sacerdotes, que deveriam zelar pela pureza do culto, haviam profanado o santuário. A palavra aqui nos ensina que quando a liderança se corrompe, o povo padece, pois deixa de ter uma referência santa. Mas aleluia, irmãos, no meio de tanta iniquidade surge uma declaração que estremece a alma: o Senhor é justo no meio dela. Glória ao nome de Deus. Ainda que o povo se afastasse, ainda que os homens se corrompessem, Deus permanecia no meio deles, justo e imutável, trazendo à luz o seu juízo todas as manhãs. Isso nos mostra que a presença de Deus não depende da fidelidade do homem, mas sim da sua própria fidelidade. Ele é fiel ainda que sejamos infiéis. Ele vela pela sua palavra. E todos os dias Ele traz à luz o que está oculto, chamando o homem ao arrependimento. Mas o perverso, diz a palavra, não conhece a vergonha. Que tristeza é quando o coração do homem se endurece de tal forma que já não se envergonha mais de seus pecados. Quando o pecado já não dói, quando a transgressão se torna rotina, é sinal de que a alma está longe da luz. O Senhor então anuncia o juízo. Exterminei as nações, fiz desertas as suas ruas, as suas cidades foram destruídas. Aqui vemos o braço forte do Senhor agindo em justiça. A misericórdia foi oferecida, a correção foi enviada, mas não houve arrependimento. O Senhor não é injusto, Ele dá tempo, Ele avisa, Ele exorta, mas quando não há resposta do coração, vem a mão do juízo. E no versículo seguinte ele diz: certamente me temerás, aceitarás a correção, mas cedo se corromperam em todas as suas obras. Aqui o Espírito revela que o problema não era apenas externo, mas interno.
o mal estava enraizado no coração do povo. E isso nos faz lembrar da palavra do Senhor Jesus. Do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É o coração que precisa ser mudado. É lá que começa a transformação. Oh, irmãos amados, agora o Espírito Santo nos leva a contemplar a doçura do amor divino revelado de forma tão profunda nestas palavras. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, Ele salvará. Esta frase tão simples carrega um oceano de promessas, um céu inteiro de segurança. É o próprio Senhor dizendo: sou eu quem habito no teu meio, sou eu quem pelejo por ti, sou eu quem te salvo. Quem tem o Senhor no meio de si tem tudo. A presença de Deus no meio do seu povo é mais do que um conceito, é uma realidade espiritual que sustenta, protege, consola e dirige. Ainda que as tempestades rugem, ainda que as guerras se levantem, ainda que as lágrimas rolem, o Senhor permanece no meio dos seus. Ele não abandona, Ele não recua, Ele está, Ele salva. E o Espírito vai além. Diz que o Senhor se deleitará em ti com alegria. Irmãos, que grandeza há nesta revelação. Não é apenas o povo que se alegra em Deus, é Deus que se alegra no seu povo. Isso nos mostra que o relacionamento com o Senhor não é unilateral. O Senhor também encontra prazer em nós, quando andamos em retidão, quando o adoramos com sinceridade, quando permanecemos firmes mesmo na adversidade. E então a palavra declara: calar-se há por seu amor. Este silêncio não é de abandono, é um silêncio reverente, de contemplação, um silêncio que fala mais alto do que 1000 palavras. É como um pai que contempla com ternura o filho que voltou para casa, é como o noivo que observa com amor a noiva adornada. Esse é o amor de Deus que perdoa, que restaura, que acolhe, que se alegra com o arrependido. E depois diz: regozijar-se há em ti com júbilo. O céu se alegra quando um pecador se arrepende. O Senhor se regozija quando vê os seus voltando ao caminho. Isso é mais do que promessa, é uma realidade viva. E então o Espírito começa a reunir os que estavam dispersos. Ele diz: os que andam entristecidos por causa da solenidade, eu os congregarei. O Senhor conhece aqueles que choram longe do altar, aqueles que mesmo distantes guardam a fé, aqueles que sentem saudades da comunhão, da graça, do louvor. Ele os chama de ti, ou seja, pertencentes, mesmo que estejam longe fisicamente, espiritualmente, ainda são dele. E a palavra diz que ele os congregará. E há mais: procederei contra todos os que te afligem. A justiça de Deus não tarda, ele vê a dor do seu povo, ele se levanta pelos aflitos, ele age em favor dos seus. Ele diz que salvará a que cocheia, recolherá a que for expulsa, e fará delas um louvor em toda a terra. Irmãos, quanta esperança há nesta promessa. A que cocheia, ou seja, a que anda com dificuldade, a que foi ferida, a que não consegue mais caminhar como antes, essa será salva. E a que foi expulsa, a rejeitada, a desprezada, a que foi deixada de lado, essa será recolhida. Não importa o estado, não importa a história, o Senhor está olhando para aqueles que ninguém mais olha. E Ele diz: farei delas um louvor. Glória a Deus. Aquilo que era vergonha se tornará glória, aquilo que era opróbrio se tornará honra. Deus muda a sorte do seu povo. E Ele finaliza com uma promessa firme como rocha: eu vos farei voltar e vos recolherei certamente. Aqui não há talvez, não há dúvida, há certeza. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele dá um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Aqueles que foram envergonhados serão honrados, aqueles que foram esquecidos serão lembrados. Quando Ele diz: tornarei o vosso cativeiro diante dos vossos olhos,
está prometendo uma restauração visível, concreta, notória, não será algo escondido, será uma obra que todos verão e reconhecerão que foi a mão do Senhor. Que bálsamo celestial é esta porção, irmãos? A palavra começou com clamor, com denúncia, com severidade, mas nos conduziu até a esperança, até a alegria, até a vitória. Assim a obra de Deus. Ele revela o pecado, mas oferece o perdão. Ele mostra a ruína, mas apresenta a restauração. Ele exorta, mas também consola. Ele fere, mas cura. E tudo isso é para que ninguém se perca, para que todos tenham oportunidade de voltar ao caminho da verdade. Oh, irmãos queridos, como não se comover diante de um Deus tão justo, tão santo, mas também tão cheio de amor, misericórdia e compaixão? Que palavra foi essa que ouvimos? Quantas vezes nós mesmos não nos sentimos como aquela cidade rebelde, como aqueles que não ouvem, que se afastam, que endurecem o coração? Quantas vezes a voz de Deus ecoa suave em nosso interior, chamando, avisando, esperando, mas o orgulho, o medo, o apego às coisas deste mundo nos impedem de nos curvar diante da vontade divina. E mesmo assim, irmãos, Ele continua falando. Ele continua se levantando de madrugada, trazendo juízo à luz, chamando o pecador, buscando a ovelha perdida, tendo misericórdia de quem já não a merece. Quantos de nós, ao ouvir que o Senhor está no meio do seu povo, não sentimos uma lágrima brotar, porque sabemos o quanto já falhamos, o quanto nos afastamos, o quanto negligenciamos a oração, a vigilância, o zelo, e mesmo assim o Senhor não se retirou. Mesmo assim, Ele permaneceu conosco, nos guardou nas madrugadas frias da alma, nos sustentou quando pensávamos em desistir, nos cercou com livramentos que nem vimos. Quem pode medir esse amor? Quem pode compreender essa fidelidade? Aleluia! E quando a palavra nos diz que Ele salvará que cocheia, que recolherá que for expulsa, quem aqui nunca se sentiu assim, ferido, esquecido, deixado para trás? Talvez até dentro da própria casa, ou da igreja, ou da família. Há momentos em que a alma se sente sozinha, como se ninguém entendesse, como se a dor não tivesse nome, como se a lágrima não tivesse mais força para cair, mas o Senhor está olhando para essa alma. O Senhor está recolhendo cada fragmento. Ele diz: eu te recolherei, eu te salvarei. Isso não é discurso religioso, isso é palavra viva, é voz do Eterno, é promessa que não falha. Há pessoas ouvindo esta palavra agora que estão vivendo o seu cativeiro, não no sentido físico, mas emocional, espiritual, presos em situações que não conseguem mudar, aprisionados por dores do passado, por lembranças amargas, por pecados que acham que não tem perdão. Mas o Senhor está dizendo: eu tornarei o vosso cativeiro diante dos vossos olhos. Em outras palavras, Ele vai mudar a tua sorte de forma tão visível, tão marcante, que até os teus olhos verão e não conseguirão negar que foi Ele quem fez. Oh, glória! E quando o Senhor diz que se calará por seu amor, irmãos, quem pode compreender esse silêncio? Não é abandono, é um silêncio carregado de ternura. É como se o Senhor dissesse: não tenho mais nada a dizer contra ti, porque já perdoei, já restaurei, já te abracei. Que paz, que refrigério, que gozo profundo sente a alma quando entende que já não está mais sob condenação, mas sob graça. Quando compreende que aquele que açoitava agora está abraçando, que aquele que julgava agora está sorrindo, que aquele que pesava a mão agora está enchendo de cântico novo, e Ele ainda nos manda cantar, como a filha de Sião, como Israel restaurado, como o povo que teve os juízos afastados, o inimigo vencido, o medo lançado fora. Ele diz: regozija-te, exulta de todo o coração,
não com alegria fingida, não com palmas vazias, mas com júbilo verdadeiro que nasce do fundo da alma e sobe como incenso diante do trono da graça. É a adoração que vem depois do choro, é o louvor que nasce após o livramento, é o cântico que se forma quando o coração se dá conta de que Deus ainda está no controle e que mesmo no vale Ele ainda é Deus. Há corações aqui que estavam se sentindo indignos, fracos, sem forças, mas o Espírito está renovando, está restaurando a fé, está soprando vida sobre os ossos secos, está dizendo: você não foi esquecido, você não foi rejeitado, eu ainda te amo, eu ainda habito no meio de ti. E a alma responde: Senhor, eu também te amo. Me recebe de volta, me fortalece, me limpa, me faz novo, porque eu não quero mais andar sozinho. Louvado seja Deus, irmãos, porque esta palavra não foi apenas para entender, foi para sentir, e quem sentiu sabe que Deus falou nesta hora. Agora que o Espírito Santo nos conduziu por essa estrada de exortação, juízo e promessa, é tempo de olhar para dentro de nós e deixar que essa palavra faça morada, transforme nosso interior, ilumine os cantos escuros da alma e produza frutos dignos de arrependimento. Porque não basta ouvir, não basta se emocionar, não basta concordar, é necessário viver o que ouvimos, é necessário caminhar conforme a luz que nos foi dada, é necessário responder ao chamado com atitude e entrega. Se há algo que o Senhor nos mostrou nesta porção, é que o coração altivo não o agrada. A cidade foi repreendida não apenas por suas obras, mas por sua postura diante de Deus. Não confiou, não se aproximou, não aceitou correção. Irmão, irmã, examine-se com sinceridade. Será que estamos verdadeiramente nos aproximando do Senhor, ou apenas cumprindo um costume religioso? Será que estamos confiando, ou estamos duvidando a cada vento contrário? Será que aceitamos a correção que vem do alto, ou resistimos, justificamos, argumentamos, endurecemos? O Senhor não quer servos apenas obedientes por fora, mas rendidos por dentro. Ele procura corações quebrantados que tremem diante da sua palavra, que dizem: fala, Senhor, o teu servo ouve. E a palavra foi clara: tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba. Deus vai tirar o orgulho, mas será que estamos permitindo que Ele o faça? Quantas vezes nossa linguagem é cheia de nós mesmos, nossas atitudes carregadas de vaidade, nosso olhar carregado de julgamento. O Senhor quer formar um povo humilde e pobre, e essa pobreza aqui não é falta de recursos materiais, mas de autossuficiência. Um povo que dependa, que ore, que busque, que reconheça que sem Ele nada pode fazer. Irmão, talvez você esteja tentando vencer com as próprias forças, tentando mudar sozinho, tentando sustentar algo que só o Espírito pode sustentar. Entrega, abandona o orgulho, rasga o coração, dobra os joelhos, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E se você se viu como aquela que cocheia, como aquele que foi expulso, como alguém que se sente distante, indigno, fraco, saiba que esta palavra veio justamente para você, porque o Senhor está recolhendo os que foram deixados para trás, está dando nome novo aos que foram envergonhados, está fazendo das tuas dores um testemunho, está preparando algo que os teus olhos verão. Mas para isso é preciso voltar de verdade, não só frequentar a casa de oração, mas voltar de coração, buscar o Senhor em secreto, confessar os pecados escondidos, pedir perdão às pessoas, restaurar o altar que foi quebrado, apagar as palavras que feriram, silenciar a língua mentirosa e firmar um novo pacto com Deus, dizendo: Senhor, daqui para frente é o teu caminho que eu vou seguir.
A palavra também nos mostra que o Senhor deseja que falemos uma linguagem pura, e isso fala daquilo que sai da nossa boca, mas também do que guardamos no coração. Como está a tua linguagem no dia a dia? É pura ou contaminada? Edifica ou destrói? Louva ou murmura? O servo de Deus não pode ter duas fontes, não pode louvar no culto e maldizer em casa, não pode cantar com os santos e zombar dos fracos. O Senhor quer uma boca santa, uma língua curada, um coração limpo, e isso só acontece com arrependimento, com jejum, com oração. Se há mentira, engano, palavras duras ou impuras, peça agora ao Senhor: lava minha boca, purifica os meus lábios, dá-me a tua linguagem. E se o Senhor está no meio de nós, irmãos, não podemos viver como se estivéssemos sozinhos. Ele vê, Ele ouve, Ele sonda, Ele sabe o que passa no íntimo. E mais, Ele quer nos salvar, nos alegrar, nos restaurar, mas isso depende de um passo nosso. Ele está à porta e bate, e se alguém ouvir a sua voz e abrir, Ele entrará e ceará com esse. Hoje é tempo de abrir. Hoje é tempo de deixar entrar. Hoje é tempo de parar de fugir, de parar de esconder, de parar de adiar. Porque se o Senhor diz que se calará por seu amor, é porque antes Ele já falou, e hoje Ele falou. A voz do Senhor soou mais uma vez, a porta está aberta, a chance foi dada. Que essa palavra não caia sobre pedra, nem entre os espinhos, mas ache boa terra em nosso coração, que ela frutifique, que produza arrependimento, que nos leve a uma vida nova, consagrada, sincera, porque só assim seremos parte do povo que canta, que exulta, que tem o Senhor no meio de si, que tem paz mesmo em meio às lutas, e que verá com seus próprios olhos o fim do cativeiro. Bendito seja o Deus eterno que ainda fala com o seu povo, que ainda levanta os cansados, que ainda desperta os que dormem, que ainda cura os corações feridos, que ainda chama pelo nome os que estavam esquecidos. A palavra que ouvimos nesta hora não veio para acusar, nem para condenar, mas para resgatar. Ela foi enviada do alto para acordar a alma, para acender o fogo que se apagava, para lembrar a cada um de nós que o Senhor ainda está presente, ainda se importa, ainda estende a mão. Quantos estavam vivendo como aquela cidade rebelde, sem perceber um afastamento silencioso, um esfriamento gradual, uma negligência aqui, outra ali, e quando menos se percebe, a oração já não é mais a mesma, o louvor já não toca o céu, a palavra já não comove, mas o Senhor, que é misericordioso, nos visitou hoje com esta revelação. Ele mostrou o retrato da ruína, mas também nos apresentou o plano da restauração. Ele falou com firmeza, sim, mas também com ternura, porque Ele é justo e amoroso, Ele é santo e compassivo, Ele corrige, mas também consola. Fica uma pergunta em nossos corações: o que faremos com esta palavra? Vamos apenas sentir por um momento, nos comover e depois seguir como estávamos? Ou vamos permitir que ela nos transforme, que ela nos dobre, que ela nos reconduza ao lugar onde deixamos o primeiro amor? Irmãos, não deixemos esta palavra escapar, guardemos como se fosse uma semente rara, uma pérola de grande valor. O Senhor hoje nos ofereceu mais do que um aviso, Ele nos ofereceu uma nova chance. E quem somos nós para desprezar um convite do Rei? Volta, alma querida, volta ao lugar da oração, volta ao jejum, volta ao temor, volta à pureza, volta à humildade, volta à dependência. O Senhor está no meio de nós, Ele quer salvar, Ele quer fazer de ti um louvor, Ele quer restaurar o que foi destruído, Ele quer alegrar-se em ti, Ele quer te dar um novo nome, mas para isso precisa haver sinceridade, entrega, arrependimento. Se você ouviu esta palavra e ela falou contigo, não endureça o coração, não pense que ainda tem muito tempo, não confie na força do teu braço. Hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo de voltar.
Hoje o Senhor está passando, está recolhendo, está restaurando, está salvando, e Ele te chama. E ao povo do Senhor que tem permanecido fiel, a palavra também é de consolo. O Senhor viu o teu choro, Ele viu a injustiça, Ele viu a opressão, Ele viu a tua humilhação, e está dizendo: eu mesmo farei justiça, eu mesmo virei ao teu socorro, eu mesmo mudarei a tua sorte. Confia, irmão, espera, irmã, não temas, não desanimes. O Senhor ainda habita no meio do seu povo, e aquele que começou a boa obra, Ele mesmo a aperfeiçoará até o fim. Concluímos esta mensagem com temor, com gratidão e com uma certeza: o Senhor falou conosco. Que esta palavra ecoe ainda por muitos dias no íntimo de cada um, que ela produza frutos eternos, que ela nos leve para mais perto do céu, e que naquele grande dia possamos ouvir do nosso Senhor: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que habita nos altos céus, mas também está presente no coração do contrito e do quebrantado, a Ti nos dirigimos nesta hora com reverência, com temor, com reconhecimento da Tua grandeza, da Tua santidade e da Tua misericórdia. Tu falaste conosco, Senhor. A Tua voz ecoou sobre os montes e desceu aos vales da alma. A Tua palavra encontrou lugar nos corações. Por isso agora nos colocamos diante de Ti, não com mérito, não com justiça própria, mas com humildade, com necessidade, com espírito rendido. Pai amado, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa dureza, nossa negligência, nosso afastamento, perdoa quando resistimos à correção, quando desprezamos o Teu conselho, quando calamos diante da Tua voz. Perdoa as vezes em que confiamos na força do nosso braço e deixamos de confiar em Ti. Lava-nos, Senhor, purifica-nos. Que o sangue do Teu Filho nos limpe por completo, que não reste culpa, que não haja acusação, que tudo seja lançado no mar do esquecimento. Senhor, vem recolher hoje a alma que está cocheando, aquele que se sente fraco, incapaz de caminhar, oprimido por lutas que não sabe mais como vencer. Estende Tua mão forte, levanta esse que caiu, dá ânimo ao abatido, cura o interior ferido. Senhor, Tu prometeste salvar a que cocheia e recolher a que for expulsa. Vai agora ao encontro daquele que foi rejeitado, abandonado, esquecido pelos homens, mas que ainda tem um restinho de fé guardado no peito. Sopra a vida sobre essa brasa quase apagada, renova, restaura, reacende. Tu és o Deus que se alegra no meio do Teu povo. Por isso visita agora este lar que ouve esta oração, visita esta alma que se derrama diante de Ti, que a Tua presença envolva cada cômodo da casa, cada canto do coração, cada pensamento que se levanta contra a esperança. Faz calar o acusador, derrama paz onde havia inquietação, dá sono tranquilo ao que tem vivido em tormento, ordena descanso à alma aflita, onde há trevas resplandeça a Tua luz. E se há alguém nesta hora, Senhor, que ainda não sentiu esse Teu amor tão profundo, revela-te a essa vida. Mostra que Tu não és um Deus distante, frio ou indiferente. Tu és Pai, Tu és socorro, Tu és amigo, Tu és refúgio. Entra com salvação nesta casa, entra com livramento nesta história. Que esta seja a noite do recomeço, o dia em que o Senhor restaurou o cativeiro diante dos próprios olhos. E ao Teu povo fiel que tem chorado, que tem orado, que tem sido afrontado por inimigos invisíveis e visíveis, dá vitória, Senhor. Vem recompensar a fidelidade, vem honrar os que Te temem, vem dar força aos que Te esperam.
aumenta a fé, multiplica a graça, conduz em segurança até o fim, porque a tua palavra é fiel, o teu braço é forte e a tua presença é tudo o que precisamos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, pela palavra, pela visita, pela esperança renovada. Que esta oração suba como incenso agradável diante de ti, que ela gere frutos que permaneçam e que no tempo certo todos nós possamos cantar como a filha de Sião: o Senhor está no meio de nós, não temeremos mal algum. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, oramos com fé. Amém.